cuidado na utilização dessas ferramentas fornecidas pela empresa. Para mim, causa, a gente não consegue fugir disso hoje. A tecnologia avança, daqui a pouco não é mais pelo celular, daqui a pouco é de outra forma que ele consegue capturar a imagem, utilizar. Então, para mim, é o treinamento. O óculos, né? É o óculos, daqui a pouco é o óculos, exatamente. O cara não pega o celular, mas ele usa o óculos. Então, é um treinamento contínuo para você viabilizar uma condição de a pessoa ter a capacidade de saber do risco que ela está envolvendo a empresa. E não só a empresa, eventualmente até ela pode responder por isso. Né? E você tem olhado para o teu fornecedor, essa gestão de terceiros, você tem olhado para a IA? Ainda não? A IA de terceiros, não. O que a gente faz, hoje lá no jurídico, a gente questiona os escritórios como eles estão usando. A gente vê cada vez mais a utilização da inteligência artificial em escritórios. Então, por exemplo, para dinamizar e também reduzir custos, a gente pergunta, vocês têm a capacidade de fazer a leitura automática já de uma petição, eventualmente criar uma resposta? Como vocês estão lidando com isso? E por que a gente tem feito isso? Começou na Ford um movimento, vindo de fora mesmo, de incentivar o uso da IA e dos nossos prestadores de serviço, por N motivos. Então, isso a gente começou a fazer no final do ano passado, começo desse ano, esses questionamentos para os nossos prestadores de serviço direto. Dentro da empresa, eu acho que é mais difícil, considerando todas as áreas, fazerem isso. Nós, do jurídico, a gente tem feito esse questionamento. Algo muito incipiente ainda, mas a gente quer entender em que pé que eles estão, quão evoluídos estão os nossos prestadores de serviço. Perfeito. E você, Eduardo, como é que é a experiência? Bem, a gente quando começou a utilizar a IA lá atrás, que eu falo lá atrás porque já faz uns 2 anos que a gente se reuniu e falou, peraí, isso vai chegar, isso vai doer, porque na hora que chegar, que eu brinco, Shadow AI ou Shadow IT, é o TI ou a IA que a empresa usa, mas que não comunicou o TI. É só isso. Né? A gente não foi comunicado, mas eles continuam usando. Então você tem que ter essa visão de que existem pontos cegos na empresa e que você tem que fazer alguma coisa. A gente decidiu criar uma política e dessa política foram 3 pilares básicos: proteção de dados, privacização de privacidade e proteção da cadeia de suprimentos. Eu estou com um cliente aqui do lado, tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Mas a cadeia de suprimentos, que para a gente é muito importante. Então, na hora que a gente faz isso, a gente começa a entender que a gente tem que olhar para dentro e para fora. Então, o modelo que a gente decidiu foi, não vamos bloquear a IA, né, não tem os seus guarda-rios, mas não existe um bloqueio, como o pessoal estava falando antes, eu vou bloquear tudo. E na hora que me perguntaram, bloqueia Artificial Intelligence, eu falei, gente, é a mesma coisa que segurar uma cachoeira com a mão. Você não vai conseguir. Hoje você vai bloquear o ChatGPT, amanhã você vai o Gemini e aí vai para a China e você tem 1.500 reais diferentes. Então não dá para fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente decidiu pelo caminho da conscientização. Conscientização e legislação. A conscientização e legislação é da seguinte forma: ela tem que abranger tanto a comunidade europeia, porque a comunidade europeia tem uma legislação madura para no atual momento para a inteligência artificial, assim como as legislações de privacidade de dados. Fizemos uma análise de risco, fizemos um modelo de como a gente faz análise de risco para a IA interna e para a IA externa. Externa, quando eu falo, é quando a gente vai contratar. Esse ano, o que a gente percebeu é que a gente consegue fazer isso também com fornecedores. Então, a gente pega a mesma avaliação que a gente está fazendo e joga na mão dos fornecedores. E aí, os fornecedores têm que responder para a gente. Isso. Tá doendo? Tá. Porque a maior parte das vezes os fornecedores não sabem responder. É isso que eu falo, estão sendo sinceros? Não, eles não sabem nem como interagir com aquilo que a gente está perguntando. Tá? E alguns fornecedores, eu não vou citar nomes aqui, que eles são muito grandes, da qual você simplesmente tem que dobrar os joelhos para eles, senão vocês não usam a ferramenta deles. E em alguns partes específicos do nosso negócio, que é o setor automotivo ou o setor industrial, você não tem outra opção. Ou você adota aquele fornecedor, ou você adota aquele fornecedor, porque não tem concorrente. Então, basicamente foi educação e alinhar a legislação à educação. Foi isso que a gente adotou como principal. Perfeito, obrigado, Eduardo. Bom, vendo um outro ângulo, e aí eu vou provocar o Newton ali com a experiência que ele está trazendo aí de GDPR, estuda muito isso, fez mestrado em Portugal agora há pouco tempo. Mas assim, a gente tem na LGPD, teve um momento de luz ali do legislador, quase preditivo, de colocar um dispositivo dizendo que as decisões automáticas poderiam ser revistas. Né? Parecia que eles estavam prevendo tudo que ia acontecer. Embora, né, como você está dizendo, a IA, ela vem há muito tempo, os hospitais usam há 10 anos, aí, o judiciário usa há 10 anos, e agora o advogado quer, será que eu posso usar? Não, o judiciário já usa. Mas assim, não em cima da mesa como está hoje.
E com esse risco, né, às vezes, da performance, do interesse, né, como você mesmo disse, Eduardo, é o que a empresa usa, mas não comunicou a TI. Vem uma solução, nossa, que legal, vamos colocar em produção, não sei o quê. Mas vocês conversaram com a TI, conversaram com o compliance, conversaram com o jurídico, tá tudo bem? Não, mas é ótimo, né? Deu performance, está gerando lucro. E aí a gente vê nesse sentido hoje, tem muita ferramenta que está tomando pelo menos micro decisões de forma automática. Muitas vezes sem nenhuma transparência para o usuário. Até para a empresa, até para o TI da empresa, às vezes, sem isso. Como é que vocês têm visto hoje o usuário titular ou, né, o ecossistema empresarial, ele está cobrando essa revisão ou essa transparência em relação às decisões automatizadas? Que é o artigo 20, né, da LGPD que a gente está falando. Mais do que ela determina que haja essa possibilidade, em alguns casos até a necessidade dessas decisões, dessa revisão. Nós não é exatamente, ainda não houve um questionamento de titulares ainda diretamente sobre isso, mas eu aproveito para sempre alertar e, como nós falamos, educar para no sentido de, olha, sempre que utilizar, saber que tem um CPF por trás desse CNPJ aí que vai ser responsabilizado, entende? Alguém imputou, alguém tomou a decisão de utilizar a IA naquele contexto. E então, alguém certamente será responsabilizado. Então, por isso que tem que revisar antes, para não passar esse vexame de praticar um erro, de juntar um acórdão que não existe, de juntar uma ementa que não existe, de juntar um processo que não existe, de juntar um nome que não existe. Ou que existe, mas não é naquele contexto, porque existem, né, a gente que já viu, a tentação é grande porque vem aquela decisão, até o número é perfeito, a terminologia é a linguagem que é usada por aquele ou aquela ministra. Então, isso é importante de dizer, olha, sempre no fim do dia são as pessoas, alguém teve a brilhante ideia de usar essa IA, de fazer isso e de repassar e utilizar como seu insumo essa decisão automatizada que depois pode causar um dano a alguém. Né? Sempre, eu gosto de dizer, desde lá do início da LGPD, que a gente precisa ter algumas coisas bem claras. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei Geral de Proteção do titular do dado. Né? No sistema jurídico brasileiro, pelo menos, e o mundial, não se protegem coisas. O sujeito de direitos e de obrigações são as pessoas, físicas ou jurídicas. Né? O Código Civil está aqui, desde o novo é de 2002, né? Então, são esses casos. A gente tem que saber que a centralidade, embora a tecnologia seja fascinante, ela auxilia, nós todos utilizamos, mas precisa saber que a responsabilização vai ser, ao fim do dia, vai cair em alguém. Então, se utilizada, ela precisa, e o Shadow, esse é um problema, fazer de conta que não usa, mas então tem que revisar muito bem isso. Né? Então, talvez seja, esse é um grande momento de reforçar a proteção de dados, para já, claro que a IA já tem uma trajetória, como tu falaste, mas que essa trajetória, pelo menos nas nossas organizações, sejam públicas ou privadas, ela já tem esse salto de qualidade, de segurança, desde agora, entende? Não esperar lá na frente ter maiores problemas ainda com IA, para daí começar a regular e regulamentar e dizer por quando se faz. São decisões que a empresa e que a organização a administração e a gestão tem que tomar, isso pode, isso não pode, e investir muito, muito em educação e letramento para dizer que sim. Porque é interessante que com a IA, qualquer pessoa, às vezes até bem intencionada, pode se tornar um agente de delito, um agente de dano. Né? Eu só compartilhei uma fotografia, eu só passei mas eu estava, às vezes, na boa fé de fazer uma entrega melhor, de agilizar o seu trabalho, está causando um dano gigantesco a outros. Né? Então, essa é a questão. E até pegando o teu gancho, Newton, né, e pelas nossas trocas e conversas, eu sei que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem cobrado isso dos municípios, diferente de muitos lugares. Você tem visto o poder público com cuidado na contratação do terceiro nesse sentido? De uma forma geral, claro. Não estou nem falando é diferente. Porto Alegre é diferente porque eu estou lá e já tem uma decisão da outra gestão antes, num outro processo, que já determinava a inclusão de cláusulas de atenção LGPD, sendo que uma decisão do Tribunal de Contas ela não é só aplicável àquela gestão, àquela administração, mas tem que ser aplicada para todos. O Tribunal de Contas fez, sim, esse questionamento, e um dado que está publicado no site deles, é que são 383 municípios do estado do Rio Grande do Sul, dos 497, que sequer indicaram um encarregado pela proteção de dados.
Então, se não tem um DPO, se não tem um encarregado, não tem absolutamente nada. Não adianta dizer que tem, porque não tem. Né? Não tem como ter. E como é que esses municípios, que são controladores claro, alguns menorzinhos de 1.500, 2.000 habitantes, mas tem de 400, 500, 600 mil, 200 mil, 50 mil pessoas. E quantos dados são tratados nessa ambiência desses municípios? Então, tem 383 que não sequer indicaram o encarregado. Mas aí o problema é até maior, porque só no âmbito das administrações municipais, vamos imaginar que são mais 497 câmaras municipais de vereadores. Que se tem 383 municípios que não indicaram, tem 490 câmaras que também não indicaram. Que giram que muitos, e interessante, esses dias houve uma votação no parlamento que as pessoas recebiam uma pulseirinha vermelha e uma verde, sentavam à direita ou à esquerda, os a favores ou contra a determinado projeto de lei que ia ser votado naquele dia. Eu disse, poxa, isso é um manancial de dado pessoal sensível, porque dá indicação até da questão das opções políticas das pessoas, né? E ainda ganhava uma pulseirinha e tal, e todos com o seu nome e o CPF, entende? Então, isso é para... Então, imagina se isso vai acontecer aqui hoje, assim. Ó, quem é de um lado para lá, para cá, imagina se a gente aqui não cogita disso. Isso foi feito na Câmara Municipal, entende? Ainda, então, a gente precisa... E é o coitado do gestor lá que fez isso para organizar um pouquinho mais as pessoas, por questões de segurança. Ele não estava mal intencionado, ali não dá para falta imaginar. do conhecimento, Falta não é de conhecimento. Intenção, né? Mas perfeito, Newton. E na Ford, Rodrigo, como é que você tem feito essa questão? Existe já algum protocolo em relação a decisões automatizadas? Como é que isso tem funcionado? Eu vou falar mais pelo lado do jurídico. A gente usa como um complemento, a gente não tem uma decisão 100% automatizada realizada pela IA. E até um ponto que foi abordado aqui pelo Newton, eu queria explorar um pouquinho mais. O que eu sinto falta é a transparência, que é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vejo aquele que utiliza a IA divulgar que utiliza a IA. E aí a gente tem N problemas decorrentes dessa ausência de informação. Por exemplo, eu entendo que um banco grande que utiliza IA provavelmente é uma IA paga. Se a IA paga, existe uma proteção, ou seja, os dados ali lançados não vão para o mar aberto. Agora, e se é uma empresa pequena que utiliza IA, que os dados vão ser divulgados? Eu, como cliente, eventualmente, não vou querer que meus dados sejam divulgados. É um dado sensível, não sei, que vai ficar em mar aberto e vai ser utilizado pela IA. Eventualmente pode vazar. Não vejo isso. Não me recordo de ter ter essa informação abertamente divulgada pelas empresas. E voltando ao tema da Ford, a gente utiliza bastante IA, a gente é incentivado a usar IA interna, controlado, o dado não vai para mar aberto, não é divulgado, existe um controle. E o que a gente faz é recorrentemente utilizar para, por exemplo, fazer uma análise de uma legislação nova, a análise de um projeto de lei, que é gigante. A gente pede para fazer um resumo, para ajudar a dinamizar no dia a dia. Eventualmente, olhar um contrato, verificar. A gente cria agentes lá dentro, tem essa possibilidade também. Sim. A Ford criou a possibilidade de você criar um agente para te auxiliar. Então, a gente coloca lá o código de conduta da Ford, a gente coloca as políticas da Ford, a gente coloca a legislação relacionada àquele contrato e pede para que, com base no que eu mandei para a IA, ela faça uma análise primária do que deveria ser analisado. A gente pega essa análise e verifica humanamente. A gente não deixa no jurídico que as decisões da IA sejam feitas exclusivamente por IA. É a recomendação que a gente passa. Obviamente, com controle, alguma coisa sempre acaba passando. O estagiário que está com pressa, uma coisa certamente acaba passando. É dessa forma que a gente tem atuado hoje, Causa. Entendi, perfeito. E, Eduardo, como é que você tem feito isso lá? A gente tem trabalhado em alguns pontos, né? A gente é uma indústria, então indústria a gente acaba tendo a integração dos agentes no ambiente fabril. Ambiente fabril quer dizer o seguinte: se você deixar a decisão na mão de um agente, você pode ferir uma pessoa. Então, você tem um ambiente fabril que ele é altamente regulamentado justamente pelo fator do ser humano. Então, a gente adotou a seguinte forma: agentes somente com man in the loop, ou então somente com uma pessoa no meio da decisão. A decisão ela não pode ser automatizada. Aí eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal é: decisões estratégicas jamais podem ser automatizadas. Então, para fazer, como o Rodrigo falou, para fazer uma análise inicial, para alguém fazer uma avaliação com conhecimento e capacitação para analisar aquilo, o agente ele é muito bem-vindo porque ele ajuda bastante a fazer aquilo. Quando eu não tenho a capacitação para analisar a saída do agente
e dar prosseguimento naquela decisão, você tem um problema também de educação. Então, você está entregando um agente com alta capacidade de produção na mão de uma pessoa incapacitada. Literalmente, desculpa, gente, mas é entregar a arma na mão de um macaco. Uma hora vai dar ruim. Então, você está automaticamente entregando uma arma de alta capacidade na mão de uma pessoa incapacitada. Se você junta os dois, você tem o melhor dos dois mundos. Como é que você junta os dois ao fazer isso? Primeiro, observando o que eu falei, a primeira regra de ouro é o man in the loop. Alguém tem que validar o que a gente está trazendo para você. Número 2, o que a gente adotou é agentes têm que passar pelo jurídico. Seja o jurídico, no nosso caso uma multinacional, o jurídico local. O que quer dizer? Alguém do Brasil não pode fazer um comentário em cima de um agente que vai ser utilizado na Alemanha. Porque eu não sei quais o advogado daqui, provavelmente ele não tem a capacitação para avaliar todos os pré-requisitos da Alemanha. Então, isso é feito pelo jurídico local. E, por último, a gente verifica quando há necessidade de envolver recursos humanos. Algumas vezes, a gente tem que lembrar que o agente de automação ele vai envolver dados pessoais. Dados pessoais, às vezes, têm problemas de legislação, tem os pré-requisitos de legislação, e eles têm também um ponto que é a comunicação com os sindicatos. Dependendo do país que você está, você tem um sindicato muito forte, você tem que fazer uma comunicação muito bem feita. Então, todo o respeito legislatório e todo o respeito de recursos humanos. Mas o mais importante aqui é ter um man in the loop na hora que você faz a automação do agente, para que não saia desproporcional. Excelente, Eduardo. Eu, pescando aqui, né, a resposta de vocês três, vou usar, resumir, bem ousado mesmo, mas que assim, então a gente precisa ter um CPF responsável, um man in the loop, e a gente precisa ter transparência. Né? O que o Rodrigo falou é muito isso. As pessoas têm, às vezes, vergonha de dizer que usam, mas o pior é não dizer que usa e passar vergonha pelo resultado que você não leu. Não sei se é vergonha, você é cara de pau, mas tá nesse nível. Exato, né? Né, Newton, você é um cara que estuda muito o que acontece na Europa. Eu acho que um dos grandes fatores que a gente tem lá é a transparência, é informar que aquilo foi feito com o uso de IA. Né? Então, assim, pegando esses ganchos, em termos de controle, de mecanismo de governança, o que vocês têm usado nos ecossistemas de vocês para evitar o shadow, para evitar o uso indiscriminado, para evitar o estagiário com pressa, né? Em termos de controle e de mecanismo, o que vocês têm usado ou o que vocês têm visto no mercado que pareceu interessante? Bom, o controle, não só na licitação pública, mas na privada também, é gestão e regulamentos, e não tem outra forma, às vezes um pouquinho de antipatia também, até fazer, até virar a curva, né? Eu lembro, assim, lá atrás, né? Nem tão lá atrás assim, né? Porque a gente, assim, essa é a parte bacana dessa quadra da história que nós estamos vendo. Né? Quando eu me formei em 95, como é que eu ia imaginar que eu ia estar num debate sobre problemas iam inteligência artificial? ser esses, né? Os problemas iam ser esses. O problema era o veículo, não era o veículo autônomo, era realmente o bonde, quem era o maquinista ou aquela pessoa que ia trocar de trilho físico. Não é o mesmo. Nós vamos resolver esse problema agora igualmente, assim, né? Está em necessidade justificante ou exculpante, é um pouquinho de direito penal. Mas isso é interessante de nós estarmos discutindo sobre isso, mas é regulamento e capacitação. Regulamento e capacitação. Eu consegui conscientizar o meu time lá, até, né, me reporto à alta gestão, então é prefeito e secretários, no sentido de nós elaborarmos um projeto de lei que está em curso na Câmara Municipal de Vereadores para fazer essa regulação na administração pública direta e indireta. Então, com essas questões, especialmente uma norma programática, tem que ter princípios, tem que ter indicações de como fazer, porque não adianta não fazer, né, o DPO e seja quem lida com IA, não pode ter a pretensão de dizer não usem, não façam, porque, como nós falamos, vai usar no próprio celular, vai usar as curvas vão ser feitas. Então, é que haja transparência em incentivar assim, bom, se utilizar assim, está bem utilizado, a gestão te dá esse respaldo de que se fizer como a gente diz, vai ter essa agilidade na entrega e o trabalho vai ser bem feito e vai ser valorizado como tal, e afastando desses riscos. Mas é regular e regulamentar, né? Nós,
pela administração pública, isso não é um entendimento unânime, mas nós tentamos e inclusive, buscamos um pouquinho mais de agilidade, porque também é aquele problema que a gestão pública ainda tem a questão da transparência externa. Então, por exemplo, eu estava ali despachando 3 pedidos de acesso a processos administrativos internos de notificações, de demolição de casa e tal, mas é alguém, um terceiro, com base na lei, né, às vezes anônimo, quer acesso a um processo administrativo que tem um grande grupo de dados pessoais ali, pode ter alguns dados pessoais até sensíveis. Então, por mais que se normatize, por mais que se regule, tem que ter essa visão, alguém treinado para analisar, bom, aqui eu preciso, pela lei, dar acesso a essa transparência externa, mas eu preciso também ter a transparência com o meu titular de dados, que às vezes ou é o servidor, ou é um cidadão qualquer lá que tem seu nome ali envolvido naquela história. Pode ser simples uma poda de árvore, uma de demolição de uma garagem que foi construída na rua, pode ser um processo administrativo por assédio. Então, se não tiver essa curadoria humana, porque dificilmente, e explicar que a IA vai ajudar, vai dar os parâmetros, mas tem que ter essa olhada, por mais que se normatize, por mais que se tenha sistemas, por mais que se tenham essas ferramentas auxiliares, o olhar humano, porque a responsabilização vai vir por ali também, né, tem que existir sim, não tem como ser diferente disso. Bom, na Ford, de novo, acho que treinamento e implementação de cultura. Hoje, e sempre sai gente, entra gente, novos funcionários, a gente tem um treinamento exclusivo para quem entra. A gente mostra como trabalhar com a privacidade de dados. A gente começou a incluir a responsabilidade que as pessoas têm com o uso da inteligência artificial, como funciona e como eles devem utilizar a IA dentro da Ford, isso sempre, todas as pessoas que entram. Além disso, a gente tem um treinamento recorrente anual, que a gente tenta individualizar o máximo possível. Por individualizar, eu quero dizer, a gente faz com a área de RH, a gente faz com a área de marketing, com a área de vendas. A gente muda algumas coisas de uma área para outra, já pensando em refletir a dificuldade ou os pontos principais que essas pessoas trabalham. Eu não vou falar com o time de RH sobre técnicas de oferecer um produto nosso e o que pode ser falado ou não pode falar. Esse é um ponto. Além disso, se você vai na Copa da Ford, tem uma televisão. E sempre tem um recado. Mensalmente a gente manda comunicados e a gente pede para que o time de comunicações reflitam esses comunicados nas televisões que ficam nas Copas da Ford. Isso dia a dia, batendo na cabeça da pessoa, uma hora entra. A gente tem visto evolução, porque é natural do ser humano relaxar, e a gente tem visto alguma evolução por conta dessa insistência. Além disso, quando há algum problema, entra a parte punitiva, de alguma forma, que o Newton acabou de comentar. A gente sempre escala o problema. Então, surge de, eventualmente, o empregado mandar um dado pessoal sensível para um e-mail fora da Ford. A gente tem hoje um sistema implementado que captura, ele consegue ler CPF, ele consegue ler a palavra secreta ou secret, ele lê, trava, chega um aviso para a pessoa que mandou e para o superior imediato dessa pessoa avisando, olha, capturamos aqui que foi enviado um dado fora. Está certo enviar? Se estiver certo, qual que é a razão para ter enviado? A gente tem que submeter uma justificativa dentro de um sistema interno da Ford, que é comunicado com os Estados Unidos, e passa, se tiver uma justificativa. Se não tiver uma justificativa, a gente passa, vem para mim, tem uma divulgação não só para mim, mas também para o RH, para entender o que aconteceu, se essa pessoa tem que ser punida, se foi um erro, se ela não sabia, não foi treinada. A gente faz uma análise interna para ver o que fazer com o profissional. E, de novo, o problema não fica só para a empresa, o problema pode ser também para um profissional. Eventualmente, a gente pode pensar uma demissão uma dispensa desse funcionário por justa causa ou não justa causa, se for capturado que houve uma má-fé, uma intenção em prejudicar a empresa. Isso sim, e até tem procedimento, isso dentro da Ford, que é divulgado para todo mundo para dar transparência, clareza para todos. E é legal você trazer isso, Rodrigo. Muita gente aqui não é do jurídico, né? E às vezes fica essa insegurança, mas para em pé uma justa causa. E assim, o que a gente tem visto, tem muita decisão, até por conta dos bancos, né? São instituições financeiras, que uma vez que você dá esse treinamento todo, né? É exatamente o que faz no Corinthians, é treinamento por setor, por área, e você está sempre fazendo. Você dá o treinamento, você ensinou, está no contrato, e o cara mesmo assim pisa na bola e para em pé. É diferente de uma empresa que não fez nada, que não ensinou, que não regulou, e aí o cara usou a IA e fala, vou te mandar embora. Não, calma, você não me ensinou primeiro, você não combinou, né? Mas vamos lá, Eduardo, me traz o teu ambiente, como é que tem sido controles aí e
e ferramentas? A gente tem dois controles, duas ferramentas que a gente usa, que é uma que o Rodrigo falou que é a ferramenta que vai fazer análise de prevenção de vazamento de dados. Ela faz essa análise, verifica se os dados estão vazando ou não, saindo da empresa, e ele captura na hora que você está tentando mandar esse dado para fora. Então, se você tentar mandar um dado confidencial, ele vai capturar e vai fazer todas as indagações necessárias. Precisa ir para fora mesmo, tem necessidade de fazer essa exfiltração de dados da empresa para fora da empresa. Com base na IA, a gente tem trabalhado bastante com a educação. Então, ano passado é 24 foi feito um treinamento obrigatório, onde todo mundo, 100% dos funcionários tinham que fazer o treinamento. Desse treinamento foi muito engraçado, porque a gente conseguiu coletar da opinião dos funcionários, eu não sabia que era capaz de fazer tudo isso com IA. Ficou dando Exatamente, ideia, né? Foi aí que a gente levantou a lebre, porque a maior parte deles não sabia que os dados pessoais deles, que, desculpa aí, Rodrigo, o advogado colocava lá no ChatGPT para fazer a cláusula dele mais rápido, vazava se não fosse propriamente utilizado. Então, foi aí que a gente começou a criar dentro, não foi oficialmente, mas extraoficialmente dentro da empresa, os nossos champions que começam a levantar. Você não vai colocar isso no ChatGPT não, né? Esse dado é meu. É meu, você não pode colocar. Então, a gente começou a criar uma certa conscientização dentro da empresa de pessoas que agora estão começando a cobrar das próprias áreas o que elas estão fazendo. Então, a gente não proíbe, mas, ao mesmo tempo, as próprias áreas falam assim, não, isso aqui não pode. Eu tenho gente que, aqui no Brasil, no comitê LGPD, vem comigo, eu sou o DPO aqui, mas eu não sou do jurídico. O que é perfeito também. Mas vem para mim a indagação do tipo, veio essa indagação para a gente e a gente não sabe responder. O jurídico me perguntando. Aí eu falei, por que vocês não sabem responder? Porque a LGPD... É lei, né? Problema é teu, lei, né? Aí eles falam, não, porque o problema é tecnológico. As pessoas estão perguntando, quando eu coloco os dados aqui, para onde vai esse dado? Eu falei, então, se você colocar esse dado aqui, vai para o provedor. Esse provedor que você está me falando aqui, eu não tenho a mínima ideia. Eu não homologuei, eu não fiz assessment de risco. A gente está usando nada. isso, eu nem estava Eu sabendo, falei, nem né? sabia. Aí a gente colocou, a partir desse ano, que a gente está monitorando, mas mais de leve. Por que eu falo mais de leve? Porque ainda tem um processo de implementação. A gente está monitorando todas as cloud AI que tem no mercado. E a gente vê os usos. E a gente começa a pegar coisas do tipo, você sabia que a gente está exfiltrando mais de 2 gigabytes de dados para o ChatGPT? Por quê? Porque isso não é prompt. Prompt não é tanta informação assim. Então, alguém está colocando dado mesmo, pegando documento e colocando no ChatGPT para o ChatGPT fazer análise. A nossa ferramenta oficial é da Microsoft. Então, todo mundo foi educado a utilizar a da Microsoft, porque ainda tem gente usando o ChatGPT. E aí você vai ter a maior parte dos comentários que eu tenho obtido, das respostas porque eu gosto do ChatGPT. Aí você fala, mas qual a diferença do ChatGPT para o Copilot? O ChatGPT é melhor. Eu falei, não, gente, é a mesma coisa. Por trás do capô motor é o mesmo motor. Né? Quando alguém me fala Google, eu até falo, tá bom, é outro carro. Mas quando o pessoal fala ChatGPT e Copilot, eu falei, gente, vocês é um Fusca vermelho e um Fusca azul. Dá na mesma. Né? Você só está usando uma cor diferente. Então, tem muita coisa que a gente tem que educar ainda. Nas áreas funcionais, para que eles comecem a adquirir esse tipo de conhecimento. O que eu acho que o que serviu muito para a gente foi mostrar que você está colocando a vida da pessoa em jogo. Enquanto é dado da empresa, vou ser muito sincero, ninguém está nem aí. E se o CPF não for meu, for do diretor jurídico, melhor ainda. Então eu coloco tudo que tiver lá. A cara do Rodrigo nesse momento. Tudo que tiver lá, o problema é dele, não é meu. A maior parte dos funcionários vai fazer isso. Ele vai falar assim, o problema não é meu, não é meu CPF que está lá no contrato social da empresa que vai responder legalmente por causa disso. Eu sei porque como sou DPO, sou eu que respondo. Então, para eles não tem problema. Só que na hora que você começa a reverter essa informação de que o dado que vai ser vazado é o dele, e ele fala, não é só isso, tá, gente? Não é só o fato de você poder usar o seu dado pessoal para... Você aumenta
drasticamente a quantidade de phishing, de fraude, de golpe. Sua família vai ser envolvida nisso. O grande problema é a engenharia social. O que alimenta a engenharia social são os dados, né? Só que na hora que você fala que a família dele vai ser envolvida nisso, você muda completamente o raciocínio. É o que você fala. Ele toma aquilo como casa pessoal e fica do seu lado. Aí o CPF está junto. Aí nós somos amigos. Então, assim, né, o que a gente vê? A última pergunta que a gente tinha era justamente isso. A questão é tecnologia, é governança ou é treinamento, né, ou é cultura? Basicamente, a gente respondeu essa pergunta, né, e eu vejo que é muito mais cultura do que o resto todo. Né, quando o Rodrigo dizia se o cara pode tirar uma foto no ChatGPT, eu lembro a primeira reunião que eu fiz para falar de LGPD foi lá no comecinho, 2018, assim, sentei com uma empresa de ponta de tecnologia e falei, olha, a gente precisa criar um sistema que proteja o dado. Aí ele falou, cara, impossível, a pessoa está vendo, ela anota no papel, vazou o dado. Então, assim, eu olhei, eu já tenho como vazar. E aí comecei a entender ali que era uma questão de treinar o ser humano, né? Não mais a máquina. Mas assim, já que a gente respondeu razoavelmente essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta que não estava aqui na nossa pauta, mas que eu acho interessante até pela experiência de vocês, né? O Eduardo numa empresa global, o Rodrigo numa empresa global e o Newton que estuda a questão sempre com uma perspectiva Brasil-Europa, né? Quais são as diferenças daquela velha história que a gente fala de tropicalização? Vocês veem os times globais de proteção de dados, de segurança da informação agindo, e aí quando vem para o Brasil, o que muda? É isso que eu queria entender. Qual é o dificultador ou facilitador, as particularidades, as especificidades de lidar com segurança da informação e com proteção de dados com a cultura brasileira? Essa foi boa, vocês fiquem à vontade para falar, não combinamos isso. Hein? Essa é que não estava combinada. Mas Muito eu sei que eu estou lidando com mestres no assunto. Obrigado por ser ainda o primeiro. Não, mas tudo bem. A gente está brincando. Mas o que acontece? Essa tropicalização ela é centenária de todas as. Né, a gente tem poucas oportunidades que o Brasil ele cria alguma norma, alguma coisa, processo, uma decisão jurídica, alguma lei, seja lá o que for, de uma forma original. A gente sempre tem que tropicalizar. Proteção do consumidor, lá desde os direitos fundamentais também, e tal, então faz parte. E esse é um problema porque sempre chega aqui com aquela... o brasileiro ainda tem aquela questão de dar um jeitinho, de não é bem assim, de não vai pegar, né, de não é para mim. Lembro também lá de 2018, 2019, uma vez numa Câmara de Indústria e Comércio, falando de gente forte, sabe? Eu disse, olha, o G é geral, tem que explicar o G geral. Me olhavam atravessado, o G geral quer dizer para todos vocês. Aqui está todo mundo querendo levantar a mão para dizer, não é para mim, não é para o outro, mas eu sou grande, eu sou pequeno, eu sou médio, eu sou um escritório de advocacia, eu sou um escritório de contabilidade. Depois veio aquela coisa, não, mas todo mundo eu sou só operador, eu não sou controlador, né? Quem tem que ter o encarregado de PO é o controlador, entende? Então, agora, obviamente que isso... em alguma forma a organização ela vai ser controladora, então naquele caso ela é controladora, mas a gente vê o Brasil tem essa cultura de tentar dar um jeitinho de deixar para depois. Só que também agora não temos mais como fazer isso, e aí a gente, não é que a gente torce por punições, mas a Agência agora Nacional de Proteção de Dados vai chegar um momento que ela vai ter que se posicionar. Até agora tem mais sanções para o poder público do que para a iniciativa privada. E aí sim é com o enforcement que vai acontecer essa mudança forte de posicionamento e de cultura. Mas eu tenho percebido assim, eu sou otimista. Até o fato da nossa mesa aqui, né? Nós temos aqui, eu sou advogado também, acho que a tua área tu não és advogado. Mas também assim, então num evento predominante de TI Inside, nós temos vários juristas também falando, então e aqui certamente tem colegas do RH, colegas de todas as áreas para mostrar que, bom, assim como a tecnologia da informação está em todas as áreas, a proteção dessas informações tem que estar em todas as áreas também. Então é por isso, e essa tropicalização ela vem como na área técnica, na área da TI é mais difícil de tropicalizar, porque dado é dado, informação é informação. Isso a gente tem um aumento da nossa cultura também de dizer, bom, o que é um prompt, o que é um banco de dados é um banco de dados e tal, usar como auxiliar das nossas áreas também, né? Nós também somos cientistas, nós também somos técnicos, mas mostrar que, olha, em alguns casos não dá para dar um jeitinho brasileiro, tem que ser com os melhores, as boas
práticas internacionais. Lá na Ford, na parte de IT, eu acho que é difícil, nem deveria haver a tropicalização. Cybersecurity é o que é. O que a Ford define, o que a Ford implementa, vale para o mundo todo. De novo, não acho que tem que mudar. Acho que tem que ser o critério mais potente possível, implementado no mundo todo. Na parte jurídica, não é bem assim. E tem alguns casos, é até curioso, que a gente já teve que discutir. Semanalmente eu tenho reunião com o time de privacy dos Estados Unidos. E lá, gente do mundo todo, da Alemanha, bate-papo, ver como implementa, como não implementa, curiosidades. É legal para você saber como funciona cada região, cada país. E a gente tem uma forma de atuar bem diferente, principalmente por conta da cultura dos Estados Unidos e da Europa. Então começa num caso de o que é dado sensível. A gente tem a definição da lei, que fala que é o dado relacionado à opção religiosa da pessoa, opção sexual, dado médico, enfim. E tem dentro da Ford uma definição também do que é um dado sensível e somente um dado pessoal, que não tem a ver com a lei. Lá nos Estados Unidos, se você tem o nome e o equivalente ao CPF, eles consideram um dado com sensibilidade, um dado sensível. Você pode fazer alguma coisa. Aqui no Brasil, eu vou na Jusesp, tenho acesso gratuito aqui em São Paulo, tenho tudo. E se na Ford você considera o dado dentro da definição interna como sensível, tem que fazer um monte de coisa, tem que passar por aprovação, passa por um novo time que vai analisar se esse dado pode ser divulgado e como tem que ser divulgado. Então, para a gente dificulta o business. Isso para a Argentina é a mesma coisa, a gente vendeu junto isso para os Estados Unidos. A gente mostrou a definição legal, mostrou como funciona aqui no Brasil, e acabaram acatando, a gente fez uma exceção aqui para a região. É algo que dá um trabalho, porque tem que explicar como que funciona no Brasil, eles não entendem. Por exemplo, uma apresentação que eu fiz, eu expliquei que hoje você vai na farmácia, dá o seu CPF, você ganha 15% de desconto no remédio. Ela falou, como assim? Eu parei para explicar, porque é algo absurdo para eles. Você ir na farmácia... Lei específica que não pode, mas mesmo assim acontece. Vai continuar acontecendo, desconto, até eles entenderem, ver como funciona no Brasil. Beleza, é desse jeito, mas pode? Fala, olha, poder, mas é o que acontece, e vai continuar sendo dessa forma. Então, essas peculiaridades, é muito alinhamento que tem que ser feito com o time de fora e buscar permissão. A gente responde para os Estados Unidos, né? As definições vêm de lá. Então, semanalmente, a gente faz essas reuniões, a gente divulga o que acontece aqui e busca eventuais autorizações fundamentadas nas peculiaridades da nossa região. Entendi, perfeito. E aí, Eduardo? Eu tô rindo porque ele falou da farmácia, e a primeira coisa que me veio na cabeça, porque o nosso Chief Legal Officer, ele é alemão. E o principal advogado, que é o meu pai, vamos dizer assim, nas decisões, ele também é alemão. E um dia eu fui explicar exatamente o que era o CPF e o que você faz com o CPF na farmácia, para ele. E ele falou, mas não pode. Aí eu falei, eu sei, mas se você prover de boa vontade, você ganha o desconto. Ele falou, não, a legislação está escrito que não pode, tem que prender a pessoa. Na visão deles, não era a farmácia, tem que prender a pessoa, porque a pessoa está infringindo a lei. Então, o titular. O titular. Então, o titular está infringindo a lei. A cabeça deles é diferente. Então, você tem esses raciocínios que são muito distintos que a gente tem que trabalhar. Eu trabalho com uma corporação que é multinacional, mas é uma empresa japonesa, onde a maior parte da operação está na Europa. Então, o GPDR é a base para a gente e acaba facilitando a assimilação com o resto do grupo. Os Estados Unidos realmente é uma caixinha de Pandora, porque além de ser um país, é por estado. Então, você tem que tomar cuidado qual estado você opera para poder avaliar a legislação daquele estado. A gente opera em Illinois, Ohio, Kentucky, são várias legislações diferenciadas. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa. Mas para trazer para o Brasil, para a gente foi fácil, porque como a GPDR já estava no sangue das pessoas, quando a gente trouxe para cá, a gente fez um planejamento, sentou e a gente verificou como é que a gente podia usar o mesmo material, simplesmente traduzir para o português. GPDR não é tão longe assim da LGPD e a gente acabou conseguindo fazer essa adaptação e foi tranquilo. A parte tecnológica é aonde me pega, porque a parte tecnológica eu tenho muito mais restrição na Europa do que no Brasil. Então, a legislação alemã ela é muito mais restrita que a legislação brasileira para algumas coisas. Então, eu tenho que fazer um pouco mais de aperto, provavelmente, por exemplo, navegação web, algumas coisas têm que ser feitas com mais atenção na Alemanha. Por outro lado,
por nós estarmos no Brasil, eu tenho um representante do meu time de cybersecurity aqui, o brasileiro é muito inventivo, né? Ele adora pegar uma regra e falar assim, não, dá para contornar. Ou então dá para achar um jeito de você conseguir inventar uma interpretação para aquela regra e falar assim, não, dá para usar de qualquer jeito. No final das contas, o que a gente tem cada um desses eventos, a gente vai aprendendo e vai modelando a educação, porque a regra está lá. O que você tem que fazer é o seguinte, ensinar, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, não é porque todo mundo atravessa fora da faixa que você tem que atravessar fora da faixa. E a gente usa, no nosso caso, que é uma indústria, a gente usa muito a parte de segurança de vidas, então está muito alinhado. E aí na hora que você fala que você tem que ter o mesmo nível de segurança que você tem para dados, com que você tem com seu companheiro, para ele não se machucar, porque isso pode gerar para ele também um tipo de problema, aí você começa a alinhar. Aí vai funcionando. Que é conscientização, evangelização, é isso. Gente, está sendo uma aula e tanto para mim, né? E concordo, acho que o pessoal também. Tem uma perguntinha. Muito bem, Denis. Bom, infelizmente o tempo está acabando, mas eu vou abrir então para perguntas. Depois vocês deixam uma frase final cada um, que era isso que eu ia provocar. Mas já que o nosso querido Denis aqui quer fazer uma pergunta... Espera aí que está vindo o teu microfone ali. Dava para ficar o dia inteiro aqui falando disso. E, nossa, ia ser bom. Bom dia, tudo bem? Eu quero aproveitar que o Newton está aqui para fazer uma pergunta um pouquinho diferente do painel, mas que tem uma relação importante também. A gente sempre está se preparando para o futuro e quando acontece um apagão tecnológico, que nem aconteceu em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, com relação à tragédia. O Estado ficou 100% off, as prefeituras 100% off, bombeiro não funcionava, defesa civil não funcionava, tudo estava na Prosempa, a Prosempa ficou embaixo d'água, então foi um caos tecnológico e precisou voltar para o analógico, vamos dizer assim. A gente se prepara sempre para o futuro. A gente está preparado para voltar para o analógico quando acontece uma tragédia dessa? Obrigado, Denis. Sabe que nós tivemos, assim, grande parte do estado ficou embaixo d'água, mas sabe que a Prosempa conseguiu, com geradores e tal, não tirar, a rede do município continuou operando. A do estado, da Procergs, é que ficou também mais prejudicada, ela saiu fora, então serviços estaduais foram totalmente prejudicados. Os municipais a gente conseguiu manter, pelo timaço que é da Prosempa, o Carlos conhece, até conseguir dar um suporte aos sistemas de rádio, porque a internet obviamente não funcionava. E isso é uma questão também de estar preparado para a continuidade do negócio. O negócio tem que funcionar para frente, mas a gente tem que ter um time e um projeto, um programa de resposta a esses incidentes, que também olha assim, bom, e se cair tudo, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer? Né? Retornar só ao analógico às vezes é impossível, porque pelo volume é muito grande, mas é um dos segredos, assim, que não é mais segredo para ninguém, claro, ter um time de resposta e ter um sistema de backup. A área técnica tem que responder por isso, para realmente tem que ter essa prevenção, essa percepção de que os desastres podem acontecer, vão acontecer. Imagina agora a guerra, né, lá no Oriente Médio, daqui a pouco a explosão foi no data center, que até estava pensando, poxa, é óbvio, porque é mais do que queimar petróleo. O petróleo queimou, acabou. Né? O dado, a gente sabe que, eu tenho dito assim, aquela analogia com o petróleo, ela já é um pouco defasada, ela é urânio, ela é césio C-137, para quem é da minha época, né? Porque o dano ele continua, não é? O petróleo ele vazou, tá bom, queimou uma vez só, daqui tem que ter 150 milhões de anos para acontecer de novo. O dado não, uma vez que as informações elas estão circulando, elas daqui a 10, 15, 20 anos, é mais que um dano nuclear, né? Essa potencialidade danosa de um incidente com dados. Então, essa é a questão, é ter essa preparação para saber que pode acontecer, sim, sempre uma tragédia. Posso fazer um comentário em cima da sua pergunta? O meu comentário a gente está falando de IA. Né? A gente adotou IA, agentes, colocou soluções. Você colocou isso no plano de contingência? Você verificou se... A pessoa sabe trabalhar hoje sem consultar uma IA? Se sua IA faz parte do seu processo operacional e produtivo, você consegue operar sem ela?
E qual é a velocidade que você vai operar sem ela? Porque que nem o Newton falou, se você tiver uma IA que faz trabalho de 10 vezes mais rápido, você vai fazer 10 vezes mais devagar. Você vai continuar suprindo todos os seus clientes nessa velocidade? Tem que ser pensado. E às vezes a IA não está dentro da sua empresa. Não é um LLM que você desenvolveu. Sim, É um sim. LLM que você hospedou. E aí? Que você faz? sabe-se lá em que país. O que você faz? Esse é o ponto. É o que nem eu brinco com o pessoal. Quando o pessoal fala, adoro o ChatGPT, eu falei, até a hora que ele falhar. Porque na hora que no Brasil dá para falar isso tranquilo. É o WhatsApp. Tira o WhatsApp do ar. Tem um monte de empresa que não trabalha. É a mesma coisa de IA. Mas Tira o também ia ter ChatGPT do muita ar. gente que ia conseguir trabalhar em paz, hein? Ah, claro. Eu principalmente. Participar de evento com mais calma. Mas perfeito. Gente, infelizmente acabou o tempo, mas eu quero uma frase final aí de vocês, ou de coisas que brilham o olho, ou coisas que arrepiam de medo aí para o futuro. Deixa uma mensagem aí, cada um, para o nosso público. Bom, começo já agradecendo ao Rodrigo, Eduardo e a ti pela aula. Depois mandem os pics para eu também fazer essa contribuição, porque a gente aprendi muito. Obrigado. Eu sou otimista, eu acho que um evento como este mostra que a gente está pensando mais em conscientização, em educação, em cultura, em letramento, especialmente essa mistura, essa congregação de skills, de pessoas das áreas mais diferentes. Parecia que quando a gente fez o direito, computação era coisa do nerd, e o nerd achava que o direito era coisa dos chatos, e a gente está junto aqui, vendo que é assim mesmo, com a área da engenharia, com a área da psicologia, com a área da filosofia, com todas essas áreas. Viramos todos ornitorrincos. Todos ornitorrincos, para trabalhar junto. Então, é uma mensagem de apoio e de otimismo, e agradecendo a todos vocês e a organização do evento. Obrigado, Carlos. Perfeito. Eu escuto muita coisa de pessoas querendo instaurar o caos, falando de que vai roubar profissões, que a gente não vai ter nada. Na verdade... Skynet. Então, na verdade, o que vai acontecer é o que é, a tecnologia avança como tem que avançar, e a gente tem que se adaptar a elas. Aonde vai chegar, ninguém sabe. Nem o mais preparado do mundo sobre inteligência artificial sabe onde a gente vai chegar. Vamos voltar 10 anos. Imagina que a pessoa pudesse pensar que a gente está nesse ponto que praticamente todas as empresas, pequena, média, grande, estão lidando com IA no volume que estão lidando hoje. Então, assim, essas previsões futurísticas e bastante preocupantes eu deixaria de lado e levaria em conta sempre a adaptação. Rebolar, aprender, observar o que a empresa, no caso, impõe para você trabalhar com inteligência artificial e seguir nessa linha, sem alarde. Perfeito. A minha visão é faça parte da mudança. A mudança está aí, ela vai acontecer. É melhor não resistir. É melhor pegar o bonde, né? É melhor pegar o bonde. Faça parte dela, abrace ela de maneira orientada, de maneira educada. E aí, com certeza, se você fizer isso de maneira orientada e educada, eticamente, você vai conseguir fazer tudo que é preciso ser feito. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês, agradecer ao público, né? Dizer que foi proveitoso, foi uma aula e tanto, como o Newton disse, mas infelizmente acabou. Então, gente, muito obrigado, viu?